3, 2, 1, vai! Muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus
esteja com você aí na sua casa, através desta live. E eu, pastor Everson, quero dar início agora nessa palavra de abertura e convidar aqui o irmão Rodrigo. Vem aqui, irmão Rodrigo. Que Deus possa te usar poderosamente através dessa palavra de abertura. Deus abençoe o ministério de louvor. Hoje nós estamos aqui no culto da vitória, e a minha oração é que a mesma presença do Espírito Santo que está aqui neste lugar possa chegar até a tua casa, até a tua família, e que você possa sentir e viver momentos sobrenaturais com Deus nesta noite. O tema da mensagem de hoje será o silêncio de Deus. Então, compartilhe com mais alguém esta live, para que mais pessoas possam ser impactadas com o que Deus já está fazendo através desta live. Rodrigo, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Graças a Deus, muito obrigado, meu pastor Everson. Obrigado a vocês que estão em casa hoje, nessa live. Creio que Deus, desde já, tem abençoado, desde já, tem feito que você esteja percebendo a presença de Deus. Só que nós aqui também temos percebido algo de Deus. Temos percebido que Deus tem falado através do pastor Everson, através das mídias. Nós temos entrado num estado de percepção. Mas eu não poderia deixar de fazer 3 perguntas hoje para você. Eu sei que você está percebendo uma luz no fim do túnel. Eu sei que você está percebendo que aquela tempestade que parecia que não ia passar, está passando. Eu sei que você tem percebido que em alguns estados tem vindo a normalidade, que em alguns estados está havendo curas, melhoras dessa pandemia. Também sei que o trabalho tem voltado à normalidade. Sei que em alguns estados as igrejas já estão com as portas abertas. Mas hoje, qual é a tua percepção de tudo que aconteceu? Num pequeno trecho da Bíblia, só que vai dizer muito nesta noite. Em Mateus 3,17 diz assim: em seguida, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Aqui está dividido em 3 partes essa pequena frase. Uma voz, um filho e uma resposta. E eu quero te fazer 3 perguntas em cima dessas 3 partes. A primeira pergunta: Deus falou e você ouviu? Deus falou. Em todo esse tempo das lives começaram, onde Deus deu um estalar de dedo, deu uma direção, deu um prisma ao pastor Everson e começou essa live. Então muitos passaram por esse púlpito, muitos passaram aqui, passaram o Neto, passaram a jovem Ingrid, passaram o irmão Everaldo, pastor o próprio pastor Everson. E se eu esqueci alguém, me desculpe, mas com uma voz amável e com carisma falaram a você o que Deus mandou dizer. Como
juntassem como se fosse só uma voz, Deus falando contigo. Mas você deu ouvidos a essa palavra? Quando a jovem Ingrid disse assim: Deus falou antes de começar essa pandemia, já estava falando contigo. Você ouviu essa voz? Quando o Neto falou assim, que agora é hora de você fazer escolhas que muitas vezes te desagrada, que muitas vezes não é conforme a tua vontade, mas que vai ser a melhor opção agora. Aleluia! Você ouviu essa palavra? Glória a Deus. Quando o pastor Everson chegou aqui e disse assim: o Espírito Santo tem que agir na tua vida através do fruto, que vai se repartindo em partes, até se completar, Deus, na tua vida, através do amor, através da fidelidade, através da paz, através da longanimidade, através da paciência, através da alegria. Você ouviu Deus falando com você? Segundo, o que foi gerado dentro de você? Gerou algo dentro de você depois de estar ouvindo a voz de Deus? Você se fortaleceu? Você se encorajou? Você se animou mesmo com essa situação? Gerou algo de Deus dentro de você? O que ninguém mais conseguiu gerar? O que não existia dentro de você antes? O que você nunca tinha sentido? E agora você sentiu. E agora você percebeu. E agora você viu crescendo e nascendo de você, como se fosse dores de um parto. E foi difícil você aceitar, teve que ter humildade. Mas foi gerado dentro de você. Terceiro, você tem percebido os cuidados de Deus? Porque Deus falou, Deus gerou, só que você agiu e percebeu esses cuidados de Deus? Porque eu vou te dizer uma coisa: o maior no reino dos céus é aquele que ouve a voz de Deus e logo escuta. Esse é o maior no reino, é esse que Deus quer. Tem pessoas que vão demorar anos, uma vida, para ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que Deus fala e ela escuta no exato momento. Deus está falando hoje contigo. Deus vai falar através do louvor. Deus vai falar grandiosamente através do pastor nessa mensagem que tem sido gerada dentro do pastor, não é de hoje. Para finalizar, existiam 10 leprosos que estavam afastados em quarentena, mas uma quarentena muito longa, aonde não tinha contato nenhum, nem com familiares, nem por áudio, nem por vídeo, nem por nada. Que ali, separados, eles não tinham esperança, mas a imaginação deles pensava assim: se eu sair dessa situação, se eu sair dessa situação, eu quero ver minha família. E outro dizia: se eu sair dessa situação, eu quero ficar rico. E outro dizia assim: se eu sair dessa situação, eu quero estar voltando à sociedade. E um pensava assim consigo mesmo, ficava pensando: se eu pudesse sair dessa situação, se eu tivesse alguém que curasse não só a minha carne, mas a minha alma, isso me traria vida, isso me traria alegria, isso me traria paz, isso me deixaria novamente completo. Porque quantos são aqueles que não estão completos hoje em dia? Quantas pessoas que têm uma coisa, mas não têm outra?
Tem um emprego, mas não tem a família. Tem a esposa, mas muitas vezes na sua casa falta tudo. E vive incompleto. Deus quer te fazer completo essa noite. Deus quer te dar vida. Então, diz ali em Lucas 7:17, fala assim: e vendo-se curado, quando foi até Jesus, 10 se curou, mas um percebeu, um sentiu, um ouviu, e estava indo para essa direção viver a vida dele, estava indo para essa direção fazer as coisas para ele, o que aquela cura possibilitava para a vida dele. Mas ele pensou: quem só não curou a minha carne, mas também a minha alma? E ele voltou, um giro de 180 graus, e foi até Jesus. E ali ele encontrou vida de verdade. Escute, é uma coisa que eu demorei muito tempo, uma quarentena longa, para entender que vida é você conseguir se manter íntegro naquilo que você escolheu para a sua vida, se manter firme naquilo que você sabe que está certo na sua vida. Isso é vida. E Jesus quer trazer essa vida para você essa noite. E Jesus quer trazer essa vida que só Ele pode te dar. Manter isso que você está vendo, que se essa fé que foi gerada através dessa luta, dessa crise, foi gerada para dentro de você, você está vivendo isso esses dias. Mas agora, meu amigo, não tem volta mais não. Agora não tem volta mais não. Eu vou dizer para você, você teve uma experiência com Jesus. Você teve uma experiência com Deus. Se você viu outras pessoas falando não tive uma experiência, agora você também teve. Você pode perceber e entender que Deus fez você ter essa experiência no caos, no deserto, na crise, para te manter firme e te trazer de volta, e te trazer vida novamente. Feche os teus olhos, vamos orar nessa mesma alegria. Vamos orar a Deus, que hoje é noite de vitória. Feche os teus olhos, Santo Deus e Pai Todo-Poderoso. Oh Senhor, essa oração é uma oração de alegria. É uma oração, meu Deus, que nós estamos começando a ver, Senhor, o céu aberto. E nós podemos ir para a direita, para a esquerda, meu Deus, para onde for, e crer que o Senhor vai estar conosco. Venha estar, meu Deus, nos preenchendo mais e mais. Ter experiências que isso é só o começo. Saber que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Toca-nos, Senhor, e nos leva aonde o Senhor quer. Através de tudo que for acontecer, é noite de vitória. Toca, Senhor, o louvor. Toca, Senhor, através da mensagem. Que tudo venha a ser, meu Deus, para o Senhor. Pois, Senhor, Tu é a honra, Tu é a glória, para todo sempre. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, e graças a Deus. Amém. Pois está passando agora para o ministério de louvor, que venha estar sendo glorificado o nome dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar e agradecer ao nome do Senhor Jesus.
Eu sei que você também sentiu a presença de Deus de maneira poderosa aí na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa continuar usando a vida do ministério de louvor de maneira poderosa em Deus. Meu Deus, que palavra de abertura. Que Deus possa continuar te usando, Rodrigo. Grande é o propósito de Deus. Há um tempo para todas as coisas. Oh, decanda lababash, labassuriandere manai. Vamos para a palavra do Senhor então. Que Deus possa falar comigo e com você nesta noite. Continuar falando comigo, continuar falando com você. O tema da mensagem dessa noite é o silêncio de Deus. Eu ministrei em uma live e Deus queimou no meu coração de completar essa mensagem nesta noite. Então, eu sei que nesse momento há muitas pessoas que estão na live que não estavam naquele dia. E eu sei que vai vir respostas para a tua vida nesta noite. Antes de nós iniciarmos a palavra do Senhor, eu quero dizer a você que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando em meu e seu favor. Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. Por mais que às vezes o sentimento é de solidão, Ele não nos desampara. E nós vamos falar um pouco sobre isso nesta noite. Eu vou pedir para o Alex jogar no telão, Alex. Coloca os versículos para a gente. O pastor vai ler alguns versículos. E quero dizer para você que está em casa, aproveita este tempo. Aproveita este tempo para buscar a Deus. Busque enquanto se pode achar. Já foi falado que nós estamos voltando à vida normal. Eu quero te encorajar a não viver uma vida normal, mas uma vida sobrenatural em Deus. Porque uma vida como eu e você levávamos antes dessa pandemia, a vida de muitos e muitos, após essa pandemia, nós podemos analisar e dizer que não vale a pena. Eu achei muito forte a reflexão acerca dos 10 leprosos, Rodrigo. Porque muitos estão pensando em voltar para praticar as mesmas obras, preocupado com esta terra, preocupado com este mundo. Mas existe alguém, eu acredito que Deus está falando com alguém hoje, que está queimando no coração, não vê a hora de poder estar na presença do Senhor, dizendo: se tudo voltar ao normal como está voltando, eu quero viver a minha vida para Cristo. Quando nós temos uma experiência com Deus, não tem como ser mais a mesma pessoa. Um simples vírus parou a humanidade. E eu vos digo, sendo conhecedor da palavra de Deus, que nós estamos somente no princípio das dores. Eu não estou aqui para profetizar algo ruim sobre a sua vida, mas conhecendo a palavra de Deus, nós estamos no começo das dores. Nós cremos que Jesus está voltando, e você tem uma oportunidade de se afirmar com Deus, de viver para Deus e ser um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Desfrutar de tudo que Ele tem para você, ter uma vida feliz, uma vida em paz, amando aqueles que Deus colocou em suas mãos, fazendo o seu melhor. Quantas pessoas não tinham a oportunidade de estar em casa, passaram dias com a família, e por incrível que pareça, talvez alguns não valorizaram os pequenos momentos, e um dia vão sentir falta
de estar olhando para a pessoa que mais amava, porque não deu valor. Vamos para a palavra do Senhor. Salmo de número 22, versículo de número 1 a 2. Vou ter que correr um pouco para tentar entregar toda a mensagem. Salmo 22, versículo de número 1 a 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas o teu auxílio das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. Eu clamo de noite e não tenho resposta, e não tenho alívio. Talvez você que está ouvindo nessa noite diga: pastor, é a minha história, pastor. Eu estou clamando a Deus e Deus está em silêncio. Salmo de número 13, versículo 1. A palavra vai dizer, através do salmista Davi, Salmo de número 13, verso 1, diz assim: até quando te esquecerás de mim? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Por acaso é para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? O Salmo de número 10, versículo 1. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer: por que estás longe? Por que te esconde no tempo da angústia? Em outras versões, como na NVI, está escrito: o Eterno está me evitando. Onde está quando eu preciso de ti, Senhor? E no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Jesus, ele brada em alta voz. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? E talvez nessa noite você está gritando do outro lado, dizendo: parece que Deus não me ouve, pastor. Nós vamos falar mais sobre isso. Uma das coisas mais complicadas de compreender na vida cristã é o silêncio de Deus. E quando nós levamos uma causa diante dele e parece não ter resposta, parece que ele não ouve a nossa oração, por mais que clamamos, o tempo passa e nós não vemos resposta. O silêncio de Deus é a sua aparente indiferença para com a nossa necessidade. Todos os versos que nós lemos, todos os versículos que nós lemos, são gritos na alma de pessoas que experimentaram o silêncio de Deus. Inclusive o seu próprio filho Jesus, como nós lemos no texto de Mateus 27. São expressões que demonstram a dor, o sofrimento, a luta de gente que não conseguia ouvir a voz de Deus. Se tem algo que realmente traz uma profunda tristeza na alma, é quando nós não ouvimos a voz do nosso amado Jesus. É duro experimentar o silêncio de Deus. O silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus é uma prova. O silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus traz angústia. É um silêncio que fere. E não é fácil clamar a Deus e não ouvir respostas. Só que nós temos que aprender que quando Deus parece estar em silêncio, coisas grandes e inimagináveis estão para acontecer. Eu vou repetir: quando Deus parece estar em silêncio, coisas grandes e inimagináveis, coisas sobrenaturais estão para acontecer na sua vida. Então você pode até ter experimentado no silêncio de Deus, mas eu quero dizer para você: se prepare, porque Deus está sim
ouvindo a sua oração. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós queremos agora, o hoje, amanhece o dia, nós dizemos amanhã vai dar certo e nada acontece. Mas Deus está trabalhando em seu favor. O milagre do Senhor vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com você algumas personagens, alguns homens de Deus que passaram por essa história e que nos ensinam uma lição. Quando Deus parece estar em silêncio, eu descubro que preciso ter mais intimidade com Ele. Quando Deus parece estar em silêncio, eu descubro que eu preciso ter mais intimidade com Ele. E aqui nós estamos falando da vida de Jó. Talvez você que está do outro lado já ouviu falar a história de Jó. Jó nos ensina sobre como ter intimidade com Deus quando Ele parece estar em silêncio. Tudo começa na história de Jó, quando Deus dá testemunho para Satanás de quem é Jó. Disse então o Senhor, lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Após a declaração de Deus, Deus provou o seu servo Jó, permitindo que Satanás lhe tirasse todos os seus bens, lhe tirasse todos os seus filhos e ainda assolasse ele com feridas terríveis sobre o seu corpo. O tempo virou na vida de Jó. Aquilo que era alegria agora começou a ser tristeza. Onde Jó chegava em sua casa, olhava para os seus filhos, Jó iria trabalhar, tinha seus cavalos, tinha seus camelos da época, tinha suas juntas de boi, ele tinha lá um patrimônio muito grande. Mas de repente todos os seus animais morrem, os seus filhos morrem, ele perde os seus amigos, ele perde a sua esposa, ele perde tudo que ele tinha. A sorte de Jó muda naquele momento. Aquilo que era para ser alegria se torna tristeza. O que antes era motivo de sorriso, agora é motivo de choro, de lágrima. E talvez você olhe para dentro da sua vida e você identifique alguns momentos que eram para ser de alegrias, mas que se transformaram em tristeza. A paz que reinava na vida deu lugar a uma guerra que envolvia o aspecto material e espiritual de Jó. Enfim, um homem que era íntegro, reto, irrepreensível, temente a Deus, estava vivendo a dor mais profunda que o ser humano pode viver. A tragédia chegou definitivamente na vida de Jó. E foi exatamente neste tempo que Deus fez silêncio na vida dele. Imagina no momento pegar na alça dos caixões do seu filho e perguntar a Deus por que de tudo isso Deus está em silêncio. Jó era um homem temente a Deus, um homem íntegro. Por que tudo isso estava acontecendo? Deus estava em silêncio. A dor do silêncio de Deus na vida de Jó era tão intensa que ele chegou a fazer a seguinte declaração. Jó capítulo 23, versículo de número 1 a 2 diz: não vou desistir, vou em frente, pois a minha queixa é legítima. Deus não pode me tratar assim, não é justo. Se eu soubesse aonde encontrá-lo, eu iria correndo agora mesmo para lá. A minha oração é que você que está vivendo o silêncio de Deus, faça essa mesma oração e diga: eu quero saber aonde Deus está, e corre para os braços dele. E eu tenho uma resposta para você: Deus está aí do seu lado. Basta você abrir o seu coração. Se você permitir, Ele muda a tua história. Clame a mim e responder-te-eis coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ei, a palavra de Deus diz: se nós buscarmos de todo o nosso coração,
Ele se permitirá ser achado por mim e por você. Quer encontrar a Deus? Quer ouvir a resposta de Deus? Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. O que processo que Deus começou, o processo que Deus começou do livro de Jó, ele resultou no final desse mesmo livro. Depois de passar pela prova, grave isso na tábua do seu coração. Depois de passar pela prova, pastor, eu estou passando por prova. Ouça isso. Enfrentando o duro silêncio de Deus, Jó descobriu que precisava disso tudo para conhecer o Senhor. Deus permite que nós passamos por prova para que nós possamos verdadeiramente saber que nós não conseguimos sozinhos, que sozinhos nós somos insignificantes, que nós dependemos do Senhor. Um simples vírus para a humanidade. Nós necessitamos e dependemos somente de Deus. Deus permite que tudo isso aconteça para que nós possamos voltar os nossos olhos para Ele, a nossa atitude para Ele, a nossa família para Ele. Tudo isso aconteceu com Jó para que ele tivesse intimidade mais profunda com Deus. Jó era um homem honesto, íntegro, reto, totalmente dedicado a Deus e odiava a maldade, mas ainda estava longe de conhecer a intimidade com Deus, o Deus que ele tanto amava. Depois do temporal veio a bonança e Jó fez uma linda declaração que eu separei para você aqui hoje. Jó capítulo 42 versículo 5 diz: agora eu confesso, antes eu ouvia falar ao teu respeito, mas agora eu te conheço, pois eu vi com os meus próprios olhos. A minha oração é que você não conheça Deus somente de ouvir falar. A minha oração é que você não ouça somente essa live, mas que você tenha uma experiência profunda com Deus. A minha oração é que você não ouça somente, eu conheço a palavra. Não, que você mergulhe, que você viva de maneira profunda em Cristo Jesus. Porque somente assim você vai poder dizer, quando tudo parecia estar em silêncio, quando estava no meio da prova, eu passei por tudo aquilo, eu busquei o Senhor e eu conheci Deus não só de ouvir falar, mas agora eu conheço Ele de maneira profunda. E você vai poder testemunhar experiências e milagres que você passou. Uma coisa é ouvir falar sobre Deus, outra coisa bem diferente é conhecê-lo na intimidade. Deus restituiu tudo de Jó: bens, filho, saúde. Ele experimentou o melhor de Deus depois de passar um tempo experimentando o seu silêncio nos momentos mais difíceis de sua vida. Se você está enfrentando uma luta difícil, se você está passando por uma dor insuportável, se você está vivendo um enorme vazio na sua alma e parece que Deus está em silêncio, então se prepare. Deus quer que você vá mais perto dele. Você vai descobrir como é bom passar bastante tempo perto daquele que te ama e cuida da sua vida. É Ele que tem cuidado de cada um de nós. Quando Deus parece estar em silêncio, eu aprendo que eu preciso dele ainda mais. Eu aprendo que eu preciso depender de Deus. A experiência de um dos maiores homens de Deus também sobre a Bíblia, um dos profetas que talvez escreveu uma das maiores profecias. Eu particularmente amo muito falar sobre o texto em que ele escreveu. Nós estamos falando do profeta Abacuque. Ele nos ensina que quando Deus parece estar em silêncio, aprendemos a depender dele ainda mais e a confiar ainda mais na sua provisão, dia após dia. Talvez se você estiver com alguém aí na sua casa, eu quero que você faça um ato profético. Olhe para essa pessoa agora
e diga assim para ele, diga assim para ela: nós precisamos confiar. Não, diga com voz de profeta e profetiza: nós precisamos confiar ainda mais no nosso Deus, dia após dia. Aleluia! Nós precisamos confiar em Deus. Aprendemos a depender dele mais. Aprendemos a confiar na sua provisão. Abacuque percebeu que Deus iria usar a cruel máquina de guerra chamada Babilônia para executar o juízo sobre o povo de Deus naquela época. Para ele, isso não faria sentido. Então ele teve ousadia de verbalizar o sentimento de frustração para o Senhor. O profeta queria saber por que as suas orações não estavam sendo respondidas. Ele orava pelo país, ele buscava por Deus uma solução para aquela situação que era de calamidade, no qual a nação se encontrava. E não é mera coincidência o que nós estamos vivendo hoje. Estamos voltando aos nossos dias normais. Mas eu quero dizer para você que tem muita gente morrendo lá fora. Tem muita gente perdendo seus entes queridos. Não é somente com Covid-19, mas é com outras enfermidades. O mundo não parou. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, que a terra não é o nosso lugar, que aqui é somente passageiro. O nosso lugar é a eternidade com Ele. Então valorize mais. O profeta estava naquela situação de buscar a Deus, clamar pela nação, mas Deus estava em silêncio. Deus não dizia nada. O profeta então, Abacuque, rasga o seu coração para Deus. Olha só o que ele escreveu em Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim: ó Eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda, e o Senhor não me ouve? Quantas vezes vou ter que gritar socorro, até que venha nos socorrer? Deus fez silêncio diante do sofrimento de Abacuque. Deus está fazendo silêncio diante dos seus sofrimentos, diante das suas lágrimas, diante dos momentos em que você tem sentido sozinho. Poucas coisas são mais angustiantes do que uma oração não respondida. Às vezes a gente chega a pensar que é melhor deixar de orar do que orar correndo o risco de não ser respondido, de se frustrar. E na maioria das vezes nós colocamos a culpa em Deus. E Deus, Ele está ouvindo todas as nossas orações. E eu quero te provar isso aqui nesta palavra. Deus parecia estar inerte diante da dor do profeta, que dizia: até quando, Senhor? Talvez você orou dessa semana, você orou no início dessa semana dizendo: Deus, até quando, Senhor, irei viver esta situação? Eu não aguento mais. Até quando, Senhor? Porém Deus estava ensinando ao profeta Abacuque que Ele é soberano, que Ele sabe o tempo de responder às orações. O trabalho do ser humano é apenas, grave isso, o trabalho meu e seu é apenas confiar e depender somente de Deus. Não nos cabe mais nada. Nós oramos, colocamos diante do Senhor e confiamos. Oramos, colocamos e confiamos e esperamos no Senhor. O silêncio de Deus em meio ao nosso sofrimento nos revela o quanto somos fracos. O silêncio de Deus em meio ao nosso sofrimento nos revela o quanto precisamos ser dependentes de Deus, o quanto somos frágeis, incapazes de dirigir até a nossa própria vida. Esse silêncio nos ensina que precisamos de Deus, que dependemos dEle e que sem Ele nada podemos fazer.
Não adianta você tentar na força do seu braço mais. Chega de perder. Quantas perdas você já teve? Os anos estão se passando. Não dá mais para brincar. Deus está te chamando a um nível de intimidade, de profundidade, de dependência dEle. Até quando? Até quando você vai tentar na tua força? Foi assim que, depois de enfrentar o silêncio de Deus, Abacuque pôde finalmente ouvir a sua voz. E a minha oração é que você possa ouvir a voz do Senhor. Sua declaração final mostra que valeu a pena experimentar o silêncio de Deus, para aprender a depender ainda mais dEle. Olha só o que Abacuque escreveu no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei o meu Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele fez os meus pés como dos servos, e Ele me habita e andar em lugares altos. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Não importa o que eu passei, não importa as necessidades, não importa as aflições, não importa as lutas, não importa. Deus é a minha força. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você pode se alegrar no Senhor hoje. Você pode se alegrar em Deus hoje. Talvez você tenha chegado nesta live, nesta noite, como Abacuque, perguntando a Deus: até quando, Senhor? Não se desespere. Deus está trabalhando em silêncio. E no final de tudo, você vai aprender a depender mais daquele que é todo poderoso, daquele que manda no céu, manda na terra, manda no inferno. A última palavra não vem do homem, a última palavra vem de Deus. E para poder encerrar, quando Deus está em silêncio, eu creio que os seus milagres estão perto de acontecer. Quando Deus está em silêncio, os milagres estão perto de acontecer. O episódio que aconteceu na vida de Marta, Maria e de Lázaro nos ensina: quando Deus parece estar em silêncio, é porque os seus milagres estão perto para acontecer. Eles estão prontos para manifestar a glória de Deus. Pastor, quem era Marta, Maria e Lázaro, pastor? Talvez você já ouviu essa história. Se você não ouviu, eu quero relatar um pouco para você. Eles eram 3 irmãos, presentes na vida e no ministério de Jesus. Pessoas que eram amigas de Jesus, andavam com Jesus. Jesus costumava visitar a sua casa e lhe ensinava intimamente sobre as coisas espirituais. A Bíblia diz que ele os amava. Jesus amava aqueles 3 irmãos. Veio então uma enfermidade sobre a vida de Lázaro, e as suas irmãs mandaram chamar Jesus. Mas o mestre não atendeu de imediato. Pelo contrário, ele ainda ficou onde ele estava durante 2 dias. Lázaro então acabou falecendo daquela enfermidade. Essas 2 irmãs começaram a experimentar do silêncio de Deus. Não havia notícia sobre o paradeiro de Jesus. Ele estava demorando e Lázaro acabou morrendo. E agora, o que fazer? Como suportar a dor de perder um ente querido? Porque Jesus não chegou a tempo de curar a sua enfermidade. Quando Jesus chegou à cidade, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias.
Ele teve que ouvir as queixas das suas irmãs. Marta então disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos pés dele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. João capítulo 11, versículo 21 ao 32, vai contar toda essa história. Porém, o silêncio de Jesus ensinou algo, não somente na vida de Maria e Marta, mas nos ensina até hoje. Quando Deus parece estar em silêncio, significa dizer que os milagres estão perto de acontecerem. E foi isso que aconteceu. As palavras de Jesus foram decisivas para ensiná-las. As palavras do Senhor é decisiva para poder nos ensinar o como nós devemos nos comportar quando Deus está em silêncio. Todas as vezes que Deus fica em silêncio, significa que a glória de Deus será manifestada através dos milagres e das maravilhas. Jesus então disse o seguinte para elas. João capítulo 11, versículo 40, 43 e 44 diz assim: Jesus olhou bem nos olhos de Marta e disse: eu não disse? Se você crer, você veria a glória de Deus. Deus está dizendo para você esta noite, você que está acompanhando essa live desde o início, você que vai assistir essa live em outros horários e chegou até aqui, Deus está dizendo para você: se você crer, você verá a glória de Deus. Então ele bradou dizendo: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, morto há 4 dias, saiu enrolado naqueles panos, da cabeça aos pés, com um lenço sobre o seu rosto. E Jesus lhe ordenou: desamarrem para que ele possa ir para a sua casa. Marta e Maria esperavam que Jesus pudesse curar aquela doença, pudesse curar Lázaro. Ele fez silêncio, demorou, Lázaro morreu, mas Jesus fez um milagre maior ainda. Jesus o ressuscitou. Ele trouxe à vida aquilo que já estava morto. Quando Deus parece estar em silêncio, creia que os seus milagres estão perto de acontecer. Ele trará à existência tudo aquilo que já morreu em sua vida. Os sonhos que morreram, Deus está trazendo de volta nesta noite. Talvez você disse: pastor, não tem mais vida o meu relacionamento, não tem mais vida a minha família, não tem mais vida ministerial. Deus está dizendo para você: eu estou fazendo algo novo nesta noite. Eu estou te respondendo aquilo que parecia ser impossível, aquilo que já estava morto. Deus está trazendo a vida novamente. Aleluia. Deus quer fazer o extraordinário com você. Deus quer que você viva momentos memoráveis e que você aprenda nesse silêncio. Eu concluo a mensagem dessa noite dizendo: muitas vezes não compreendemos o silêncio de Deus, não entendemos porque Deus se cala quando tudo à nossa volta está em ruínas. Uma coisa é certa: Deus nunca para de trabalhar, e alguma coisa muito especial está sendo preparada por Ele para esse tempo. Espera no Senhor, que tudo Ele fará. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos instrui, dizendo: mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças. Neste momento que Deus está em silêncio, se renove nele todos os dias. Mergulha na palavra, mergulhe em louvores, mergulhe em oração, passe um tempo com Ele, se dedique a Ele. Pare de murmurar, busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Abrem as asas e voam alto como as águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Pastor, eu estou pensando em desistir, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou cansada, porque não está esperando em Deus.
porque não está mergulhando no Senhor, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Se estiver orando, se estiver buscando, pastor, eu estou cansado, eu sei, pastor, está doendo, eu sei, pastor, estou ferido, eu sei, mas o Senhor promete que Ele renova as tuas forças. Ele promete que você voará alto. Ele promete que você não ficará exausto a ponto de parar, a ponto de desistir, a ponto de acreditar no diabo que já não tem mais jeito. Quando Deus parece estar em silêncio, eu descubro que eu preciso, primeiro, ter mais intimidade com Ele. Segundo, depender ainda mais dEle. E terceiro, crer que o milagre já vai acontecer. Há uma canção que Deus falou no meu coração nesses últimos dias pelas madrugadas. Um tempo em que eu vivia uma das maiores dificuldades da minha vida. Numa manhã que eu olhei e eu não vi o sol. Era um dia sem brilho. Estava com o coração cheio de angústia. E um irmão querido, um filho na fé, chegou e cantou uma canção. E após ele cantar essa canção, ele me disse: como Deus me fez entender que mesmo em silêncio, Ele me amava. Ele tinha um propósito em tudo que estava acontecendo. Ele me disse a seguinte frase: se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo tão barulhento, o seu silêncio pode ser o seu favor. Eu aceito, Senhor, o teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés das falácias, por ser sábio, tu proferes agir em silêncio. Deus prefere agir em silêncio, para que quando Ele completar, nós possamos não dizer: foi eu que saí dessa situação, foi as pessoas que me tiraram dessa situação. Não, quem te tira dessa situação é Deus. Glória a Deus. Quem muda a tua história é Deus. Sozinho você não consegue. Então nesta noite, ouça a resposta dele. Creia que o milagre está chegando. Creia que nesta noite Ele está te dando a mão e Ele quer caminhar com você. Mesmo que Ele fique em silêncio, segure nas mãos do Senhor. Talvez você diga: pastor, eu não quero só segurar as mãos, eu quero me lançar nos braços do Senhor. Então se lance, mas não ande mais sozinho. Não pare, não desista, porque Deus está fazendo um milagre. Você recebe essa mensagem nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar o Ministério de Louvor para tocar uma canção que Deus colocou em seus corações. E logo após esse louvor, nós vamos orar. E no momento da oração, eu creio que Deus estará fazendo milagres. No momento da oração, eu creio que Deus não somente irá te segurar pela mão, mas Ele vai te carregar no colo. No momento da oração, Ele vai fazer nova todas as coisas. Crê somente, e você verás a glória de Deus. Pastor, está tudo acabado, pastor? Não está acabado. Não está acabado. Deus manda dizer para você que não está acabado. Parecia que estava morto, mas Deus está trazendo a vida agora de novo. Vamos adorar ao Senhor. Rodrigo, você me ajuda a com as coisas?
Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmão Rodrigo. Deus abençoe. Obrigado, Ministério de Louvor. Nós vamos estar encerrando com uma canção. Aí na sua casa, faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus, que a graça do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo seja com todos, agora e para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Vamos com mais uma canção aqui com o Ministério de Louvor. E logo em seguida o Renan vai estar encerrando essa live. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado a todos do Ministério de Louvor. O irmão Rodrigo está aqui conosco. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. E Deus abençoe você que ficou com esta live aí conosco desde o início. Compartilhe com mais alguém. Faça a diferença na vida de alguém, em nome de Jesus. Se Deus nos permitir, amanhã às 9 horas estaremos aí com mais um Manhãs com o Espírito Santo. E só lembrando que neste sábado, já deixar um convite para quem é de Santa Helena e região, nós vamos estar em Itaúba. A cidade de Itaúba já liberou os cultos, mantendo toda aquela questão do Ministério da Saúde, distanciamento, máscara, também com álcool gel. E nós vamos estar na casa da irmã Marilza. Vamos fazer um culto dos jovens neste sábado às 19h30. Não tenho dúvidas que vai ser tremendo e sobrenatural. Você de Nova Santa Helena quiser ir, entre em contato com o pastor para a gente se organizar e estar se deslocando para lá. E você que é de Itaúba, não perca e venha fazer parte junto conosco. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
simplesmente